Irmãos, irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso sublime amigo, com a sua paz. Até meados do século XIX, predominava, nas várias vertentes do cristianismo, uma visão ainda muito acanhada sobre a realidade da vida que aguarda o ser humano após a sua morte. A maioria das igrejas ligadas ao cristianismo girava em torno das concepções do inferno e do céu, ainda presas a padrões advindos da Idade Média, situando geograficamente o céu no alto e o inferno embaixo da terra, e não conseguindo oferecer ao ser humano os esclarecimentos necessários acerca da sua existência após a morte. Foi quando, em 1865, surgiu uma obra que estava destinada a quebrar este tabu acerca da vida após a morte, esclarecendo melhor estas questões tão antigas da teologia cristã, quanto a questão do céu e do inferno. A obra trazia esse título, O Céu e o Inferno, e o subtítulo, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e era assinada por Allan Kardec, o codificador da nossa veneranda e maravilhosa doutrina. Nesta obra, Allan Kardec situa o inferno e o céu, que antes eram considerados como espaços exteriores para onde as criaturas, depois de mortas, rumariam, para dimensões interiores. Allan Kardec transfere o céu e o inferno de fora do exterior para dentro da criatura, transformando-os em dimensões conscienciais, nas quais a criatura, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pela sua conduta, pelo seu comportamento, estagia. Nesta obra, que lançou polêmica muito grande no seio dos debates teológicos de então, tanto que foi incluída naquela mesma época no índex da Igreja Católica, né, na relação dos livros proibidos aos católicos, que era regularmente atualizado pelo Vaticano, né, todas as grandes obras que fizeram com que o pensamento humano avançasse na história, as principais estiveram presentes nesse índice, como as obras de Copérnico, de Galileu Galilei, Isaac Newton, Descartes, muitos dos filósofos iluministas, como Rousseau, Voltaire, Diderot, tiveram obras inscritas nesse registro, e as obras espíritas não poderiam ficar de fora. Então, O Céu e o Inferno, uma obra extraordinária, abria caminho para se compreender a questão do céu e do inferno de forma diferente, como horizontes adentro da criatura, como dimensões interiores. E ali, a par de um estudo primoroso feito pelo codificador da doutrina espírita sobre as principais correntes espiritualistas e as explicações respectivas que dão acerca da continuidade da vida após a morte, reúne um conjunto de dezenas e dezenas de relatos psicografados de espíritos que tornavam, através de diversos médiuns, para dar o seu depoimento de como foi o seu despertar do outro lado da vida e para falar dessas dimensões variadas
onde se encontravam e nas quais cada uma dava prosseguimento às características que conservava quando na Terra. Esta obra, ela é a quarta obra da codificação espírita. Ela sucede ao Livro dos Espíritos, que é de 1857, o Livro dos Médiuns, que é de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 1864, e antecede a última obra da codificação, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E ela é uma obra que tem sido relegada no meio espírita a segundo plano. Se ouve falar muito pouco a respeito dela. E poucas pessoas, né, a leem com frequência. E ela é uma obra que possui ensinamentos transcendentes, de uma importância muito grande para a nossa espiritualização e, sobretudo, para compreendermos melhor a realidade que nos aguarda após a morte do corpo físico. Allan Kardec, no seu tempo, cunhou a expressão erraticidade para designar essas dimensões diretamente ligadas à crosta terrena que abrigariam a maioria dos espíritos após o seu desencarne e onde eles permaneceriam até soar o momento deles retornarem para a Terra, em nova encarnação, a fim de dar prosseguimento ao seu curso evolutivo. Sem maiores esclarecimentos sobre a caracterização destas regiões que Allan Kardec englobou sob o título de erraticidade. Mas passados 80 anos, surgiu uma nova obra de caráter extraordinário que se propunha também a analisar as realidades da vida após a morte, se concentrando, sobretudo, no exame de casos de desencarne. Esta obra foi psicografada no ano de 1945 pelo célebre e saudoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Era a quarta obra da série André Luiz, sucedendo ao Nosso Lar, aos Mensageiros, aos Missionários da Luz, e surgindo então, sendo psicografada em 1945 e sendo publicada em 1946, Obreiros da Vida Eterna. Uma obra que todas as demais deste espírito merecem ser lidas com muito vagar, com muita atenção e, sobretudo, merecem ser estudadas, analisadas. Porque a maioria delas situa-se entre as décadas de 40 e 50, a recepção da coleção André Luiz, e já se dobraram, sobre a maioria delas, mais de 50 anos, e elas seguem atualíssimas, desafiando, inclusive, os conhecimentos odiernos da física quântica, da psicologia transpessoal, da biologia molecular, etc. Um médium semi-analfabeto que não completara o seu curso primário passava a receber de um espírito desencarnado que fora médico em sua última passagem pela Terra, obras de um primor surpreendente. Cada página trazendo ensinamentos da mais elevada sublimidade, que merecem, repetimos, ser lidos, estudados e meditados. A nossa proposta ao longo dos próximos minutos é estabelecermos alguns comentários superficiais em torno desta obra magnânima, que é composta de um prefácio, que é assinado pelo Espírito Emmanuel, intitulado Rasgando Véus, que é um texto fantástico, no qual se pode aprender muitas coisas.
e está dividido em 20 capítulos, que procuram dar conta de uma expedição socorrista que será integrada por André Luiz no espaço de 30 dias, em atividades que se desdobravam, ora na crosta terrena, ora nas zonas umbralinas que circunscrevem o nosso orbe, o nosso planeta. Então, esses 20 capítulos dão notícia de uma atividade que durou aproximadamente um mês, 30 dias, em que André Luiz integrava uma missão socorrista que tinha como finalidade vir para a Terra auxiliar 5 benfeitores em seu processo de desencarne. Desde o desligamento, no processo da morte, até o encaminhamento dos mesmos para as zonas devidas onde receberiam atendimento específico na espiritualidade. No prefácio, o Espírito Emmanuel, ele termina o mesmo fazendo uma advertência severa, porque nesta época o médium estava sendo visto com maus olhos em função da novidade que estes ensinos trazidos por André Luiz estavam imprimindo no meio dos conhecimentos espíritas. Tanto que a coleção André Luiz pode ser considerada, sem problema nenhum, uma revelação dentro da revelação espírita, dada a qualidade do teor da mensagem e os ensinamentos que as mesmas encerram. E o médium estava sendo objeto de crítica, que vinha de todas as partes do país, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, dizendo que ele enlouquecia, que a sua mediunidade não era mais tanto confiável, recebendo críticas de todas as partes. E o Espírito Emmanuel encerra esse prefácio advertindo que poderiam rir aqueles que não conseguissem compreender que após a morte nos aguardam instituições que guardam muita semelhança, muita analogia com aquelas que estamos acostumados em nosso clima de vivência diária, mas que as realidades seriam defrontadas por essas mesmas pessoas, mais hoje, mais amanhã, quando fossem visitadas pela morte. E ele, na sua posição de humilde, uma posição de humildade, coloca que mesmo Jesus recebeu críticas no ministério da sua missão, que dirá eles, benfeitores do outro mundo, em trazer pálidas notícias, singelos informes sobre as complexidades que fulguram na espiritualidade. Porque esses relatos que nós temos, que primam pela descrição, nós conseguimos visualizar todos os cenários, todas as paisagens que são descritas nessas obras e nas obras congêneres recebidas por outros medianeiros e por espíritos que vinham confirmar a autenticidade desses comunicados de André Luiz, porque Allan Kardec firmou, quando codificou a doutrina espírita, que qualquer informação nova, para ser aceita no arcabouço doutrinário do Espiritismo, deveria, entre outros crivos, passar pelo crivo da concordância e da generalidade nos ensinamentos dos Espíritos. Isto é, quando um princípio novo, um conhecimento novo dever ser revelado para a humanidade, o mesmo se daria através de diversos espíritos, por inúmeros médiuns em diferentes partes do mundo. E isto seria uma forma de reconhecer a autenticidade, a veracidade daquele informe, passando sempre pelo crivo da lógica, do raciocínio, da razão, que é fundamental para nós que somos espíritas. Muitos espíritas ainda têm o vício de oferecer
uma crença cega em todos os informes que vêm da espiritualidade. E isso não é um procedimento recomendado pela doutrina espírita e nem pelo cristianismo primitivo. Quando os apóstolos que seguiram a obra evangélica após a ressurreição do Cristo, quando Cristo ressurge da morte com o seu corpo espiritual, confirmando aos seus seguidores a sobrevivência após a morte, quando seus apóstolos dão continuidade ao seu ministério, realizando sessões mediúnicas, e o apóstolo Paulo e o apóstolo João, em suas epístolas, dando notícias de como eram realizadas essas sessões, esses eventos, o apóstolo João, em uma das suas epístolas, coloca o seguinte: não creais em todos os espíritos, mas experimentai se os mesmos são de Deus. Então, desde os tempos apostólicos até os tempos kardecianos, é conduta recomendável que se submeta às informações que nos chegam da espiritualidade ao controle da lógica, do raciocínio e da razão, não aceitando como verdades incontestáveis aquilo que os espíritos vêm comunicar. Porque, como Kardec escreveu em inúmeros trechos da codificação, no mundo dos espíritos encontram-se espíritos de diversas ordens, espíritos muito sábios e espíritos muito ignorantes. E estes abundam em nosso meio, e toda ocasião que se apresentam, gostam de estar em contato conosco para nos ludibriar, para nos obsedar, para nos iludir, para nos fascinar. Portanto, não creais em todos os espíritos, mas experimentai se os mesmos são de Deus, submetendo ao controle da lógica, do raciocínio e da razão, esses informes que nos chegam. Então, o Espírito Emmanuel, no prefácio, Rasgando Véus, faz esta advertência. E hoje, o tempo provou quem estava com a razão, porque a coleção André Luiz e esta obra, Obreiros da Vida Eterna em particular, representam um repositório de luz infinito, que mais adiante será melhor compreendido por nós espíritas, que estamos perdendo tempo em não lendo, não estudando, não examinando essas obras, que deveríamos priorizar acima de qualquer outra. É claro, depois das obras básicas da codificação, que é a fonte de tudo, é a origem de tudo. No prefácio, Emmanuel afirma ainda o seguinte: o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho da ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. E da mesma forma que aquele que se transfere de uma cidade para outra não muda a sua personalidade, a morte também não opera nenhum milagre transformador. A pessoa se transfere deste plano para o plano espiritual específico, onde se encaixará, seguindo a mesma, sem tirar nem pôr, com os mesmos traços na personalidade, com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos, com as mesmas carências, com os mesmos dramas, com os mesmos conflitos. A morte apenas é transferência de ambiente vibratório. Deste plano materializado, nos transferimos para um plano mais sutil, mas que engendra outros planos que aguardam o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento, a nossa evolução. E como dizíamos antes, estas obras, elas são
descrições primorosas da realidade espiritual. Mas da mesma forma que um mapa não é o território que ele está representando, estas descrições não são a realidade que elas estão descrevendo. Estes livros, nos seus relatos fascinantes, eles não são a realidade que estão descrevendo. Porque nós não possuímos palavras, a nossa linguagem é muito pobre, asseveram os espíritos desde os tempos da codificação, para traduzir o que nós não temos condições de apreciar, de perceber e de entender. Essa obra pode ser dividida em duas partes. Os 10 primeiros capítulos, situando os preparativos para a missão que André Luiz, junto da equipe que ele integrava, iriam realizar na Terra. Então, os 10 primeiros capítulos tratam desses preparativos, das experiências e aprendizagens que eles vão ter em zonas específicas da espiritualidade, e a segunda parte, que trata de 5 casos de desencarnes, que acabaram se transformando em 4, porque uma das pessoas que iria desencarnar obteve uma moratória, foi dado, através de uma prece intercessória, um espaço de tempo maior para ela continuar encarnada na Terra, até que as situações da sua vida se acomodassem e permitisse o seu desligamento de forma mais tranquila. E então a segunda parte da obra, os 10 últimos capítulos, tratam desses 5 casos, ou melhor dizendo, desses 4 casos de desencarne. Nós faremos rapidamente, a partir de agora, a análise sucinta de cada um dos capítulos. O primeiro capítulo intitula-se Convite ao Bem. André Luiz se encontra numa colônia no mundo espiritual que fica sobre a atmosfera fluminense do Rio de Janeiro, chamada Nosso Lar, que é o título do primeiro livro que ele psicografou pelo médium Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, em 1943, se não estamos equivocados. Nesta obra ele descreve com minúcias toda a estrutura desta colônia, que ela teria arquitetonicamente o formato de uma estrela, a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, e teria sido fundada pelos primeiros colonizadores portugueses que vieram para o Brasil no século XVI, os padres jesuítas, alguns índios catequizados, que ao desencarnarem, pelas suas características íntimas, formaram uma pequena coletividade que deu início à formação do Nosso Lar. E em cada ponta da estrela se situa um ministério em que essa colônia é administrada. Estes 3 ministérios aqui mantêm ligação mais estreita com a coletividade terrena, e esses 3 ministérios superiores mantêm uma intimidade maior com planos mais sublimes, com planos mais evoluídos. Este ministério aqui se chama Ministério da Regeneração, onde André Luiz vai começar os seus trabalhos nas câmaras de retificação. E este ministério aqui se chama Ministério da União Divina, que era a sede, a sede, aqui havia um palácio central no meio no centro da colônia, e ali era então a sede da governadoria. E esse ministério era responsável por fazer a ligação daquela colônia com colônias espirituais mais avançadas, com espíritos que nem possuíam mais a forma humana, a fim de obter orientação contínua para os seus trabalhos, para a sua evolução. E como todas as colônias que estão
situadas na crosta planetária, ou melhor, nas camadas da nossa atmosfera, elas se encontram em regime de ligação contínua com a Terra e profunda interdependência. O que acontece na Terra repercute nelas e vice-versa. E estas colônias, elas seguem o seu processo de desenvolvimento, tal como ocorre para nós na Terra. Então, neste primeiro capítulo, Convite ao Bem, André Luiz é apresentado a um instrutor chamado Jerônimo, que irá chefiar uma pequena equipe formada por ele, por André Luiz, por Hipólito, que fora padre na sua última encarnação, e por Luciana, que fora enfermeira na sua última encarnação. E estes 4 espíritos formariam esta pequena equipe que viria para a Terra assessorar no retorno de 5 benfeitores que estavam em processo de desencarne e que tinham saído do nosso lar para reencarnar na Terra e cumprir missões específicas aqui. E era soado o momento do retorno ao nosso lar. E esta equipe tinha como finalidade, como objetivo, auxiliá-las no desprendimento, bem como nas atividades espirituais que surgissem em decorrência dessa atividade. E começam os preparativos para a missão. Inicialmente, eles vão assistir a uma palestra de um outro mentor, que também vinha de um plano mais elevado, chamado Albano Metelo, que em sua palestra enalteceu a necessidade dos benfeitores espirituais acorrerem em socorro de nós, espíritos encarnados na Terra, necessitados de ajuda, de esclarecimento, de informações, de iluminação, bem como os espíritos desencarnados, que somam milhões e milhões e que se encontram em zonas sombrias, abismais, onde expurgam as suas consciências culpadas nos erros e nas quedas em que se precipitaram. E após esta palestra, eles demandam um santuário que existe na colônia, nosso lar, chamado Santuário da Bênção. E este é também o título do segundo capítulo, no Santuário da Bênção. Lá, eles se reúnem com outros espíritos que se propunham a outras missões específicas, totalizando um conjunto de 20 espíritos. A equipe de Jerônimo, da qual fazia parte André Luiz, a equipe de Semprônia, que vinha para a Terra assessorar numa casa de saúde mental, no nosocômio, também no Rio de Janeiro, e a equipe de Nicanor, que, melhor dizendo, a equipe de Semprônia vinha assessorar no serviço de atendimento a órfãos, e a equipe de Nicanor vinha assessorar numa casa de saúde mental, no nosocômio, no Rio de Janeiro. E neste santuário, onde foram atendidos pelo responsável, que enalteceu a importância da conversa, a importância da fala, do verbo, como sendo uma potência divina que plasma a realidade, que tem o poder de criar, de induzir, de influenciar, e dizendo, asseverando que na Terra, quando 2, 3 ou mais pessoas se reúnem, é muito difícil manter 30 minutos de conversação elevada. Então, ali ele convidava a todos a manter um nível de conversação elevado, um nível de pensamentos elevados, a fim de receberem a bênção que foram buscar ali, as orientações que viriam de planos superiores, para a incumbência das suas respectivas missões em socorro às zonas terrestres. E ali ele se põe a conversar. E o padre Hipólito apresenta
para André Luiz um integrante da equipe de Nicanor, chamado Barcelos, o assistente Barcelos. E neste capítulo, que recomendamos a leitura para todos, este diálogo que André Luiz mantém com o assistente Barcelos é de um valor e de um esclarecimento incalculável. Porque Barcelos, também como André Luiz, fora médico na sua última encarnação, mas na espiritualidade estava voltado para o entendimento da psiquiatria sob um novo prisma, iluminada pela questão da imortalidade, da transcendentalidade, da mediunidade, da obsessão, etc. E num trecho do diálogo, ele esclarece que todas as moléstias físicas e mentais que o homem apresenta na Terra decorrem das suas desarmonias interiores, decorrem do desequilíbrio da alma, e avança dizendo para André Luiz que há necessidade extrema de se vulgarizar na Terra o conceito moralizador da personalidade congênita. Para a maioria dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psicoterapeutas, a personalidade é formada no berço, na forja do lar, onde os pais concorrem diretamente para a formação da personalidade da criança. Mas o assistente Barcelos vem nos falar da personalidade congênita. Nós já trazemos conosco uma personalidade, que é a soma das experiências do nosso passado e que estão ali presentes no momento da nossa encarnação e que serão reforçadas pela educação, pelos esforços que os pais fazem na formação dos filhos, na formação das crianças. Mas já está presente ali uma personalidade decorrente das experiências passadas e que precisa de direção, de canalização, de orientação, a fim de não repetir os erros do seu passado e avançar na direção crescente de novos aprendizados, experiências que possam enriquecê-la, encaminhando-a para horizontes mais elevados de espiritualidade, de entendimento e de paz. Então, é um diálogo fantástico que, para aqueles que se interessam por assuntos de saúde, de psiquiatria sob novo prisma, sobre as dimensões espirituais do nosso ser, sobre questões psicológicas como a da personalidade congênita, as estruturas da mente consciente, superconsciente, inconsciente, deve ler este capítulo, é extraordinário. Após esta conversa que eles mantêm no Santuário da Bênção, eles se reúnem em círculo, em torno de uma mesa, onde havia uma esfera envidraçada, e se reúnem em oração e plasmam seus pensamentos naquela tela, onde, após sentida prece, que é feita pelo mentor da instituição, se materializa ali um espírito que não tinha mais forma humana, mas que se apresentou para eles com o aspecto que teve em uma das suas encarnações, atendendo pelo nome de Asclépios, e que era uma entidade que se situava junto a Jesus na coordenação dos serviços planetários, coordenando os destinos do nosso planeta. E ali ele passa a abençoar os presentes e se coloca à disposição para os questionamentos. E ele responde a todas as perguntas que são feitas de uma forma muito peculiar. Ele desenrola um pergaminho luminoso e a cada pergunta ele responde com um trecho ou dos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João,
ou com alguma das epístolas dos apóstolos, ou de Paulo, ou de João, ou de Pedro. E no final ele encerra a sua manifestação dizendo que nós devemos procurar as respostas para as nossas questões, para as nossas dúvidas, para os nossos porquês em nós mesmos, ou senão, junto ao Divino Mestre, que é o único, afirmação dele, espírito elevadíssimo, que é o único que é capaz de conhecer-nos de forma profunda e de solucionar, nos ajudando da melhor forma possível as nossas inquietações e angústias. Então ele nos recomenda procurar o Cristo como guia, como modelo, como o suporte necessário para solucionar as nossas dúvidas e os nossos porquês. E após esse encontro, eles iniciam então a saída do nosso lar e avançam na direção das regiões umbralinas, que são as regiões espirituais, às quais a nossa mente está diretamente ligada e que formam as dimensões espirituais que estão diretamente relacionadas aos nossos pensamentos, às nossas vivências diárias, estabelecendo uma influência muito grande sobre o nosso dia a dia. E daí o porquê de tanta violência, de tanta drogadição, de tantos problemas, de tantas angústias, de tantas misérias. Porque nós sofremos uma influência muito grande dessas zonas espirituais sombrias sobre nós. E por isso que, toda vez que queremos satisfazer uma paixão, um vício, um capricho, é muito fácil. E toda vez que nós queremos fazer algo bom, algo que atenda às necessidades da nossa alma, que cumpra os nossos objetivos de elevação, seja tão difícil, tão sacrificial, tão doloroso, exigindo de nós uma cota de esforço tão grande. Porque nós sofremos um peso muito grande destas zonas, das quais nós viemos, não podemos nos iludir, tapar o sol com a peneira. A maioria de nós veio dessas zonas umbralinas. E estamos, muitos de nós, vinculadas a várias regiões do umbral, das quais adviemos, onde se sintoniza o nosso pensamento e que, de certa forma, interfere negativamente na nossa existência e que precisamos nos libertar desta influência negativa, precisamos nos libertar destas zonas sombrias das quais procedemos, a fim de não voltarmos para elas por ocasião do nosso desencarne, rumando regiões melhores, onde os nossos espíritos possam se retemperar, possam se equilibrar, possam solucionar os seus conflitos e dramas e possam avançar na direção de planos melhores. Então começa o terceiro capítulo, o terceiro capítulo é intitulado Sublime Visitante, que eu narrei antes, na visita do Asclépios, e o quarto capítulo é intitulado A Casa Transitória. Então eles abandonam o nosso lar, vão até uma região nas zonas umbralinas, próximo a um abismo, uma região abismal, onde reunia espíritos de muitos criminosos, de verdugos de diversas épocas da história, e onde estava localizada uma casa transitória, e que era uma casa que se movia de um lugar para outro, atendendo às necessidades de socorro que a mesma possuía, a qual a mesma se destinava. Essa casa intitulava-se Casa Transitória de Fabiano, em menção a Fabiano de Cristo, que foi
um missionário de Jesus na Terra, no Brasil, sendo um dos pioneiros do Espiritismo no Brasil e contribuindo grandemente por espargir, por espalhar, por disseminar os ensinamentos espiritistas em nossas terras, bem como iniciar uma obra de caridade cujos trabalhos continuam até hoje na materialidade terrena. Ali na casa transitória, eles vão passar a ter um contato íntimo com a responsável pela instituição, que era a irmã Zenóbia, uma mulher impressionante, de características sublimes, uma bondade, uma candura que contrastavam com uma firmeza e uma grandeza espiritual surpreendentes. E ela vai passar a recebê-los ali, que seria o QG deles entre o nosso lar e a crosta terrena, e onde seriam abrigados, onde seriam socorridos inicialmente os espíritos em processo de desencarne. E a irmã Zenóbia logo se colocará à disposição deles e vai pedir a ajuda deles para solucionar alguns problemas de socorro no abismo próximo, onde se situava a casa transitória. E logo quando eles chegaram, eles começam a sentir tremores na casa e a ouvir uivos terrificantes de animais, gritarias, vozerios. A casa transitória estava sofrendo um ataque das zonas sombrias. E daí André Luiz se faz uma pergunta. Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? André Luiz se faz essa pergunta. E ele obtém a resposta na prática. Aquele posto de socorro estava sendo atacado por uma horda de espíritos das trevas, presos aos próprios erros, à sua ignorância, à sua maldade, à sua presunção, orgulho, raiva, revolta, e que, dominados pela animalidade, se arremessavam, se lançavam, utilizando inclusive armas, para atingir o posto de socorro. E o posto de socorro, então, aciona luzes refletoras a fim de afugentar, a fim de amedrontar aqueles espíritos que repetidamente tentavam invadir aquele repositório de paz, aquele ponto de luz no meio daquelas trevas densas. No capítulo 5, intitulado Irmão Gotuso, André Luiz conhece o interno da casa transitória Fabiano, que fora médico como ele em outra encarnação, mas que ainda estava muito preso à família que ficara na terra, à esposa, aos filhos que se desencaminharam, e não conseguia desprender-se da família para avançar para outras regiões, como a do nosso lar, que lhe permitiriam uma ampliação no horizonte da sua visão, da sua compreensão, do seu entendimento. E ali, o irmão Gotuso comenta com André Luiz: é lamentável reconhecê-lo. Nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. E aqui nós tocamos num ponto que diz respeito a nós mesmos. Nós estamos preparados para a morte e para o morrer? Se o nosso desencarne se desse exatamente agora, neste momento, como nos sentiríamos? As sensações advindas, experimentadas, são as mesmas que nos acompanharia caso desencarnássemos agora. Para a maioria das pessoas, veio à tona a imagem da família, questões por resolver, situações dolorosas
que estão inacabadas, ressentimentos, coisas que gostaria de dizer para alguém e não conseguiu dizer ainda, e coisas do gênero. E a nossa vida, tão presa às preocupações rotineiras, nos impede de enxergar com clareza que nós estamos na Terra em função da espiritualidade maior. Que nós estamos nesse plano em função da eternidade e deveríamos nos preparar o tempo inteiro para ele. Nas nossas ocupações ordinárias, não estamos recomendando para ninguém a contemplação ociosa de forma alguma, mas no nosso dia a dia, nos nossos quefazeres, no cumprimento dos nossos deveres, situar o nosso pensamento e principalmente os nossos sentimentos em patamares mais elevados, em regiões superiores dentro de nós mesmos, nos preparando para o desencarne, que é a única fatalidade da existência. A única certeza que nós temos é a de que um dia nós iremos morrer, nós iremos desencarnar. E nem a ciência, e até agora nem a religião, tem preparado suficientemente o homem para enfrentar a morte, preparando-se para ela. O Espiritismo é uma doutrina pioneira nesse sentido. Nenhuma outra doutrina na Terra reúne no seu corpo doutrinário mais informações sobre a morte e o morrer do que o Espiritismo. Mas, infelizmente, nós, espíritas, não temos nos apropriado suficientemente desses conhecimentos para nos transformar. Allan Kardec escreve no Livro dos Médiuns, no item 350, o seguinte: de nada adianta crer na existência dos espíritos, de nada adianta se comunicar com os espíritos, se a crença na sua existência e a possibilidade da comunicação com os mesmos não servir para nos tornar melhores. De nada adianta. Allan Kardec tinha uma visão muito lúcida acerca das questões da vida e da morte, convidando-nos a mudar o nosso ponto de vista em relação à nossa existência. Sobrevalorizando as questões espirituais em detrimento das materiais, coisa que nós não fazemos. Então nós precisamos, principalmente nós espíritas, nos servirmos desses conhecimentos tão belos, tão sublimes, para transformarmos-nos interiormente em nosso dia a dia. O próprio espírito André Luiz, na obra Os Mensageiros, relata o caso de inúmeros espíritas, médiuns, doutrinadores que desencarnaram e foram arremessados diretamente em zonas sombrias da espiritualidade, por terem tido a luz na Terra, mas não terem se guiado por ela, por ensinarem algo, mas viver intimamente de forma diferente. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, nos noticia a construção de inúmeros hospitais psiquiátricos nas zonas fronteiriças à crosta terrena para acolher médiuns, doutrinadores, trabalhadores e frequentadores das casas espíritas, por terem conhecimento, mas não viverem de acordo com os mesmos e acabarem mergulhando em quedas terríveis. E nós temos esse dever moral enquanto espíritas, de nos servirmos desse conjunto de ensinamentos a fim de nos transformarmos e nos melhorarmos. Mas avançando, o capítulo 6º e 7º trata do drama do padre Domênico. Nós vamos sumariá-lo. Eles vão para uma região próxima ao abismo socorrer uma entidade que era muito cara à irmã Zenóbia, e ela pede então o concurso de Hipólito, Luciana, André Luiz e Jerônimo para atendê-lo. Principalmente o concurso
do padre Hipólito para socorrer uma outra pessoa que havia sido padre na sua última encarnação, e da irmã Luciana, que era uma médium e dotado de clarividência, esclarecendo que mediunidade não é uma faculdade apenas orgânica. A mediunidade é uma faculdade radicada na alma, no espírito, no ser espiritual. Tanto que existem espíritos que servem de medianeiros, como ocorre com a Luciana, para receberem mensagens de espíritos mais evoluídos ou de espíritos menos evoluídos. Então, a mediunidade, ela é uma faculdade da alma. A mediunidade pode ser definida como a conjugação de ondas mentais. Quando duas ondas mentais se conjugam, se afinam, ocorre o intercâmbio medianímico e a comunicação é possível, não importando se o espírito está encarnado ou desencarnado. Então, ocorre o fenômeno mediúnico também nas zonas espirituais. Então, eles vão socorrer este padre que havia se desencaminhado em sua última encarnação. Ludibriar a família, desencaminhar a muitos fiéis do seu rebanho, tivera inúmeros filhos cuja paternidade não reconhecera, e quando morreu exigia o céu, mas encontrava-se no inferno que construíra para si mesmo. E Luciana, dotada de grande clarividência, conseguia ver no seu ser espiritual as imagens vivas de todas as experiências que ele teve na sua última encarnação. E foi narrando para ele, a tal ponto que ele foi forçado a reconhecer os seus erros e a se converter, se colocando numa situação que permitia o recebimento do socorro e ser afastado daquele abismo e ser encaminhado para uma encarnação compulsória. Avançando, o capítulo 8º descreve primorosamente essas regiões abismais. André Luiz escreve que eles iam caminhando por aquele lugar e ele como que sentia, era tudo escuro, ele como que sentia que estavam caminhando sobre pessoas que estavam no chão. E me fez lembrar tanto a obra Divina Comédia de Goethe, nas suas descrições do inferno e do purgatório, que são descrições primorosas das zonas umbralinas, atualizadas nas obras de André Luiz, e o filme Amor Além da Vida, que foi inspirada nessa obra Divina Comédia, quando o personagem, que é protagonizado pelo Robin Williams, vai socorrer a sua esposa que se suicidara. Ele passa então por uma região semelhante a esta descrita neste capítulo do Obreiros da Vida Eterna. No capítulo 10, ocorre a descrição do fogo purificador, que era uma espécie de energia que vinha fazer uma limpeza naquelas regiões abismais, naquelas regiões sombrias, e que favorecia o socorro de muitas entidades que estavam presas a vários verdugos nessas regiões abismais. E quando enquanto esse fogo percorria naquela região, simbolizando como uma enorme tempestade, com trovões que se sucediam, relâmpagos de uma força e um poder inimagináveis para nós, aquele posto de socorro se transferia para uma outra região na espiritualidade, onde ele se acomodara novamente. E aqui surge espaço para inúmeras reflexões. Eu fiquei me perguntando, ao ler esta descrição de André Luiz, deste posto de socorro, que constituía uma casa enorme, cheia de quartos, de laboratórios, biblioteca, sala de estudos, etc.
e com uma instrumentação capaz de se elevar verticalmente na atmosfera, bem como horizontalmente para as regiões onde precisava ir, se quando essas instituições são inúmeras, quando elas se deslocam, não seriam muitas vezes visualizadas por nós aqui na Terra? É uma pergunta que eu estou fazendo, não é uma afirmação, né? Não poderiam ser visualizadas no momento da sua transferência, como esses clarões, como essas luzes que se movimentam, e ser tidas, ser interpretadas na conta de OVNIs, né, objetos voadores não identificados? É uma pergunta, e é uma possibilidade, mas é uma especulação que eu estou fazendo, né? Então, esse poço de Socorro se transferiu, então, para esta localidade, e aí termina a primeira parte do Obreiros da Vida Eterna e começa a segunda. Quando eles vêm para a crosta atender a 5 casos de desencarne, que nós vamos sumariar rapidamente para não extrapolarmos no horário, né? Se tratavam de 5 pessoas: Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide. Dimas era um médium espírita, Fábio era um estudante das questões transcendentes, ele era um espiritualista, Albina estava ligada à igreja presbiteriana, Cavalcante era um virtuoso católico romano, e Adelaide era um espírito extraordinário, né? Era médium, era doutrinadora, era mantenedora de uma instituição de caridade, um orfanato espírita, e servia como medianeira de ninguém mais do que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que se comunicava lá com ela e que é citado nesta obra Brilhos da Vida Eterna. Então, o primeiro contato que ocorre através da volição, que é como os espíritos se transformam, através do mecanismo do pensamento, né? O pensamento dá um comando, eles se transportam pelo poder do pensamento, é volitação, é o nome cunhado por André Luiz, né? E, então, através desse processo, eles vão examinar rapidamente cada caso, e nesta primeira noite, eles reúnem esses espíritos e os levam através do processo do sono, quando o corpo dorme, a alma se desprende, e eles o reúnem e os levam até a zona de socorro, a fim de que eles fossem se adestrando às realidades espirituais. E a partir de então começam os processos de desencarne. O primeiro desencarne é de Dimas, que é um processo muito dificultoso, porque mesmo ele sendo médium e tendo prestado muito serviço ao bem, ele foi firme até o fim de sua vida, esteve a serviço de Jesus, firme na prática do bem, ele não conseguira preparar a família para o momento do desencarne, e tampouco ele mesmo se preparara. Então o desencarne foi mais difícil, né? Jerônimo esclarece o processo do desencarne, que começa pelo desligamento do espírito desde os calcanhares até o cérebro, se concentrando em 3 zonas. Na zona do ventre, onde se situa a sede das funções fisiológicas, do ponto de vista espiritual, falando, né? Na zona torácica, que é o centro das emoções, e na zona cerebral. São os 3 pontos que exigem uma atenção maior das equipes especializadas no serviço de desencarne. Eles vão aos poucos fazendo esse desligamento, até que, é narrado por André Luiz, o Jerônimo colocou as mãos, o Jerônimo espírito, né, colocou as mãos na caixa craniana de Dimas, tirou de lá uma luz que André Luiz não conseguia visualizar nem descrever muito bem, sentindo como que algo lá se quebrasse, e aquela luz, né, transferida por Jerônimo para a espiritualidade, paulatinamente foi assumindo a forma física
que Dimas possuía. O corpo espiritual dele foi se plasticizando, foi se reestruturando, assumindo a mesma forma que ele tinha como vida, né? E depois ocorrem os outros desencarnes, que não temos tempo de descrever. Mas fica o convite para a leitura desta obra, que é por demais sublime. Ela é rica em informações, traz muitos esclarecimentos acerca da vida, acerca da morte, esclarece com riqueza de detalhes o processo do desencarne, a questão do velório, como devemos nos comportar nessas ocasiões, tanto na condição de espíritos encarnados quanto na de desencarnados, e principalmente a influência, o poder sublime que a oração sempre possui. Tanto que, como dissemos no início, ela teve o poder de dar uma sobrevida a uma destas irmãs que iria desencarnar, né? Foi feita uma prece por uma criança de 8 anos. Fez uma prece sentida pedindo para que ela permanecesse mais tempo na Terra, e esse pedido de uma criança de 8 anos foi avaliado nas zonas mais altas da espiritualidade e foi atendido. Ele foi considerado procedente e foi atendido. Ela teve uma sobrevida de mais alguns meses, a fim de atender alguns interesses da família terrestre. Então nós fazemos o convite para que quem não leu esta obra a leia, quem já leu volte a ler, volte a estudar, porque ela é um repositório de esclarecimentos sublimes. E gostaríamos de encerrar lendo uma pequena mensagem, que é um hino com o qual eles finalizam a obra, agradecendo a terra após terem desencarnados. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando errávamos aflitos, no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos, bondosa, nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa o menosprezo impensado, no sublime apostolado de terno infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola. Nas tuas correntes santas, de amor e renascimento, nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste para a jornada celeste na montanha de ascensão, pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os desvelos de mãe de crentes e incréus. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e cruzes, as aflições que produzes são alegrias nos céus. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito, de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus que derrame sobre nós as suas bênçãos, fazendo com que nos sintamos bem e cada vez melhores.